Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo do Livro dos Espíritos, aqui na parte Relações de Simpatia e de Antipatia entre os Espíritos Metades Eternas. Sexto capítulo, segunda parte. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a estar assistindo aqui este estudo desde o início, com toda a calma, que estamos realizando, linha a linha, passo a passo, comentários ao final, para que possamos juntos estarmos buscando um crescimento maior. Nenhum estudo é pouco, todo estudo é extremamente importante. Vamos lá então? Questão 298. Os espíritos que devem se unir estão predestinados a essa união desde a sua origem? Cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a qual fatalmente se unirá um dia? Resposta: não. Não existe união particular e inevitável entre duas almas. A união que existe é a união entre todos os espíritos, mas em diferentes graus, e de acordo com a perfeição que tenham atingido. Ou seja, quanto mais perfeitos, mais os espíritos estão unidos. Todos os males humanos nascem da discórdia, a felicidade completa resulta da concórdia. Então, nós temos às vezes o pensamento de que um espírito sempre estará predestinado a se encontrar com determinado espírito. Mas não, conforme a espiritualidade superior aqui nos explica, existe simpatia entre ambos, mas não que eu estou determinado, fadado a sempre estar me unindo em cada encarnação ao espírito do fulano de tal. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra, entre aspas, metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, uma vez separados, ambos estariam incompletos. Observação: espíritos simpáticos são aqueles que possuem, abre aspas, afinidade entre si, fecha aspas, não necessariamente precisam estar no mesmo grau evolutivo. Por exemplo, a mãe que ama o seu filho, que é delinquente, encontra-se num grau evolutivo acima desse filho. Então, o que nos liga um ao outro são as simpatias, mas, como aqui bem é declarado, não é o nosso grau evolutivo, que não necessariamente será o mesmo, como filhos, pais, mães, exemplificado aqui, e também como casais, certo? Questão número 300. Quando dois espíritos com muita afinidade se reúnem, essa união é por toda a eternidade? Eles poderão se separar e se unir a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos que já atingiram a perfeição estão unidos entre si, nas esferas inferiores. Quando um espírito se eleva, ele já não tem mais a mesma simpatia por aqueles a que deixou para trás. Então, quanto mais nós formos caminhando e evoluirmos, certas questões que antes eram do nosso gosto, do nosso agrado, vão perdendo importância, porque nós já ultrapassamos aquele degrau. E assim são os espíritos entre si. Questão número 301. Dois espíritos simpáticos são ou complementam um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai os espíritos é o resultado da perfeita concordância que existe entre suas tendências e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia sua individualidade. Portanto, nós temos o livre-arbítrio e somos responsáveis pela nossa evolução. Não é o outro que é responsável pela minha, e eu não sou responsável pela evolução do outro. Nós temos a nossa individualidade, certo?
Questão número 302. A afinidade perfeita entre os espíritos decorre apenas da concordância de pensamentos e sentimentos, ou também depende da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Resposta. Para que exista a afinidade perfeita, os espíritos precisam estar no mesmo grau evolutivo, que é uma questão que complementa a anterior. Então, para haver 100% encaixe, além da afinidade, gostos, dessa, vamos dizer assim, atração por questões que existam entre ambos, também há necessidade do mesmo grau, como aqui coloca. Questão 303. Os espíritos que hoje não possuem afinidade entre si poderão ter afinidade no futuro? Isso é muito importante porque muitas vezes nós temos dificuldade de relacionamento com algumas pessoas. E aqui cabe algo que nos traz muita esperança. Resposta: sim, um dia todos terão afinidade entre si. O espírito que hoje está numa esfera inferior, ao se aperfeiçoar, alcançará a esfera em que o outro já se encontra. O reencontro se dará mais rápido se o espírito mais evoluído permanecer estacionário, por não ter conseguido superar as provas a que se submeteu. E a 303A, que finaliza esta parte, e aí comentamos as duas juntas. Dois espíritos que possuem afinidade poderão deixar de tê-la? Resposta: certamente, se um deles for preguiçoso e estacionar em sua evolução. Comentário de Kardec. A teoria das, entre aspas, metades eternas ou almas gêmeas é uma imagem que representa a união de dois espíritos cuja afinidade é muito grande. É uma expressão usada até mesmo na linguagem popular e que não deve ser levada ao pé da letra. Os espíritos que utilizam essa expressão certamente não pertencem a um grau mais elevado. Suas ideias são limitadas e expressam o pensamento que tinham quando estavam encarnados. É preciso rejeitar essa ideia de dois espíritos criados, um para o outro, que fatalmente um dia devem reunir-se na eternidade, após estarem separados durante um período mais ou menos longo. Então nós podemos ter espíritos simpatizantes conosco, que temos relacionamentos por várias encarnações, mas isto não significa que fomos criados no condicionamento de estarmos determinantemente com outro espírito. E na questão anterior, quando fala da questão da afinidade, daqueles que não possuem, se um dia terão no futuro, nós podemos ver aqueles que ainda não gostam de nós e aos quais nós também não gostamos ainda. Não significa que não haverá esta proximidade. Haverá sim. Nós, pouco a pouco, vamos deixando para trás as nossas imperfeições, vamos conseguindo também passar por cima das imperfeições alheias e pouco a pouco vamos evoluindo, chegando a este ponto de evolução em que inimigos de ontem se tornam amigos de hoje, certo? Faz parte da nossa evolução. Então, esta foi, melhor dizendo, a parte final aqui das relações de simpatia e de antipatia entre espíritos, metades eternas, e no próximo estudo, no próximo vídeo, adentraremos em lembrança da existência no corpo físico. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima, pessoal.